CBN, eleições 2018. A CBN encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Todos foram convidados e a ordem foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Hoje nós vamos receber o candidato à reeleição Fernando Pimentel do PT, que, segundo informou até agora há pouco a sua assessoria, está a caminho aqui da Rádio CBN. Evidentemente, para mantermos a mesma regra para todos os candidatos, o tempo destinado à entrevista com o candidato do PT estará contando a partir de agora. A gente tem 1 hora de conversa com todos os candidatos e assim que o candidato à reeleição, o governador Fernando Pimentel, chegar aqui à CBN, chegará para os estúdios e a gente começa a nossa entrevista. Enquanto isso, a gente vai trazendo a nossa programação para o nosso ouvinte. Lembrando aqui que nós já entrevistamos João Batista Mares Guia, do Partido Rede, Jordano Metalúrgico, do PSTU, Claudinei Dulim, do Avante, Antônia Anastasia, do PSDB, Dirlene Marques, do PSOL e Alexandre Flack, do PCO. As entrevistas estão disponíveis no site da CBN e também no YouTube. Adalclever Lopes, do MDB, e Romeu Zema, do Partido Novo, foram convidados para a entrevista, mas não compareceram. Lembrando que você, ouvinte CBN, pode participar enviando perguntas para o candidato. Nosso WhatsApp é o 999487738. Você participa também mandando suas mensagens e suas perguntas para o nosso e-mail, que é o cbnbh@cbn.com.br. O candidato à reeleição, Fernando Pimentel, acaba de chegar aqui no estúdio da CBN, então a gente dá início a partir de agora a essa série, mais uma entrevista, que é a última da nossa série aqui da CBN, começando agora, indo até o meio-dia. Governador Fernando Pimentel, muito bom dia, candidato à reeleição pelo PT. Como já dissemos aqui para o nosso ouvinte, o tempo do senhor começou a contar, estamos aí com apenas uns 2 minutos de diferença, muito bom dia. Queria começar perguntando para o senhor a respeito de política de uma maneira geral. O senhor teve uma aliança que se mostrou durante muito tempo com o MDB bastante sólida, até pouco tempo antes da eleição, quando o candidato Adalclever Lopes, candidato agora ao governo de Minas, decidiu deixar ali a chapa da legenda, partir para uma outra candidatura. A máquina partidária do MDB é determinante para o senhor até agora estar na posição em que está, segundo as pesquisas eleitorais? Quer dizer, a ausência de uma parte desse MDB que esteve com o senhor até uma caminhada ali pré-eleitoral, ela é determinante para a posição até agora em pesquisas? Vou citar aqui o Instituto Ibope, Datafolha, que nós divulgamos hoje. Bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Shirley, bom dia a toda a equipe aqui da CBN e aos nossos ouvintes, mineiros e mineiras que estão nos escutando nesse momento. Bom, a sua pergunta, eu vou ser franco com você, eu não sei avaliar, viu, Guilherme? Eu realmente não tenho uma avaliação disso. De fato, nós mantivemos, até muito recentemente, essa aliança, digamos assim, estratégica com o MDB de Minas Gerais, né? Com a bancada estadual. Sempre tivemos uma relação política muito boa e o deputado Adalclever, que é presidente da Assembleia, foi eleito e depois reeleito, trabalhou conosco, deu sustentação parlamentar ao nosso governo de maneira muito correta. Eu não tenho nenhum reparo a fazer ao comportamento, à trajetória do deputado e da base parlamentar nossa, né? Mas no início desse ano, talvez fevereiro ou março, não sei precisar, eles tomaram a decisão de implementar um projeto próprio para o Estado, né? Então lançaram a candidatura, fizeram uma coligação separada e lançaram a candidatura do deputado Adalclever. Isso não prejudicou, até esse momento, a nossa relação administrativa. A Assembleia, mesmo depois dessa decisão, a base continua operando como base. O que a gente precisa na Assembleia, eu continuo tratando com o deputado Adalclever da maneira como tratava antes, né? Então somos agora adversários nesse momento no campo eleitoral. Mas não somos adversários, não somos inimigos políticos de jeito nenhum. Digo mais, eu acho que o MDB de Minas, o MDB bancada estadual, está alinhado com o nosso campo, com o campo democrático popular. Não marcha e nunca marchou com o governo do presidente Temer, que é claramente um governo muito nocivo, muito perverso com Minas Gerais. Mas se isso tem ou não efeito do ponto de vista dos votos, né, da intenção de voto dos mineiros, nesse momento eu não sei avaliar.
Eu acho que essa é uma eleição de 2 turnos, claramente, né? Está tudo apontando para a existência de um segundo turno, tanto no plano estadual quanto no plano nacional, e provavelmente no segundo turno nós vamos buscar uma aproximação com os partidos que constituíram a nossa base, entre eles o mais importante, o principal é o MDB. Então, mas eu não sei te dizer se isso tem ou não impacto nesse momento, porque está muito longe ainda do período propriamente dito eleitoral, né? Mas o MDB, além de lançar um candidato próprio neste ano, com Adalclever Lopes, parte do MDB também já anunciou essa semana apoio ao adversário Antônio Anastasia. Mesmo assim, o senhor acredita num apoio ao seu governo caso seja reeleito? Essa parte que você mencionou já tinha rompido antes, já tinha tido um rompimento interno, né, no partido. O vice-governador Antônio Andrade foi afastado da direção estadual do MDB, foi substituído, todo o diretório foi substituído por uma comissão provisória, e o presidente atual do MDB é o deputado federal Saraiva Felipe. Isso já tinha acontecido, é uma questão interna lá do partido, né? E tinha acontecido justamente porque o vice-governador já havia manifestado em episódios anteriores, inclusive na eleição de prefeito aqui de Belo Horizonte, um afastamento do MDB local, do MDB estadual, né? Já tinha lá uma dissidência interna entre eles. Então, a mim não surpreendeu essa postura do nosso vice-governador, nem a decisão que ele tomou de apoiar o adversário. Já há algum tempo que isso estava em processo de formação, digamos assim. Eu não sei se isso influi tanto. O que eu entendo é que é uma parcela muito diminuta do MDB. Um agrupamento político pequeno do MDB. A maior parte do MDB, até onde eu entendo, está sob a liderança dessa nova comissão provisória, cujo presidente é o deputado Saraiva Felipe, e alinhada com a candidatura do Adalclever. Bom, candidato, como é que o senhor avalia, depois de passado aí quase 4 anos da sua eleição, a sua relação com o seu vice? O seu vice foi, em algum momento, leal ao senhor? Em algum momento ele cumpriu um papel, o senhor classificaria de importante, por exemplo, para o seu governo? Citando aqui Antônio Andrade. Olha, é uma avaliação delicada de se fazer, porque ela envolve também relações pessoais, né? Eu tenho uma relação boa, pessoalmente, com o Antônio Andrade, independente das decisões políticas, a meu juízo, equivocadas que ele tomou e continua tomando. A nossa relação pessoal é boa, nós não temos nenhum atrito maior, né? Continuamos conversando e tal. Agora, eu sou forçado a dizer que, politicamente, o que o Toninho Andrade fez não caracteriza propriamente uma trajetória, digamos, de lisura política, né? Não estou falando do plano pessoal, estou falando do plano político, né? Porque você tem um acordo, nós tínhamos um acordo político com o partido dele, e esse acordo foi sustentado pelo partido e por nós até muito recentemente. Mas ele se afastou muito antes disso, né? Ele já tinha tomado a decisão de se afastar, tanto que na eleição de prefeito ele acabou no segundo turno se aliando com o PSDB, para grande surpresa dos companheiros dele de MDB. Então, assim, é uma trajetória um pouco, eu diria, imprevisível do ponto de vista da política partidária. Mas eu não quero comentar mais do que isso, porque para não cometer nenhuma injustiça com ninguém, né? Eu acho que a gente deve respeitar o papel institucional do vice-governador, qualquer que seja a postura política partidária dele. Ele é vice-governador do estado, então tem que ter o nosso respeito. E eu volto a dizer que, pessoalmente, eu não tenho nenhum atrito com o Toninho. Agora, sou forçado a dizer que, do ponto de vista político, ele tomou decisões muito equivocadas. Governador, a Procuradoria-Geral da República denunciou o senhor ao Superior Tribunal de Justiça pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em razão dos fatos apurados na Operação Acrônimo. O senhor chama essa operação de armação. Por quê? Porque é uma armação completa, do começo até o fim. Eu não falei sobre isso durante muito tempo, agora recentemente é que eu comecei a me manifestar de forma mais aberta, porque a chamada Operação Acrônimo, essa armação, estava na fase ainda policial, investigativa. Então, é melhor você deixar que esses procedimentos se encerrem
para você se manifestar, porque aí você tem clareza daquilo que você pode dizer. E agora eu posso dizer com toda clareza. É uma armação, do começo até o fim. Começou no primeiro dia após a minha eleição. Eu ganhei a eleição no primeiro turno. No dia seguinte, eles armaram uma operação policial fajuta, usando uma denúncia anônima, e começaram essa grande farsa chamada Operação Acrônimo, que redundou numa dezena de inquéritos e um processo até agora. Desses inquéritos, 4 já foram arquivados por absoluta ausência de provas, então não tem nada contra mim. Há 4 anos, vai fazer 4 agora, há 4 anos a minha vida tem sido devassada, com um prejuízo enorme para mim, pessoalmente, para minha família, para minha reputação. Quebraram meu sigilo postal, sigilo bancário, sigilo telefônico, viraram a minha vida pelo avesso. O que é que encontraram? Nada, porque não tem nada para ser encontrado. Eu não tenho conta na Suíça, eu não tenho patrimônio oculto, eu não tenho laranjas operando em meu nome, eu não tenho malas de dinheiro, eu não tenho áudio gravado, eu não tenho vídeo, eu não tenho nada disso. Eu tenho a minha vida pública absolutamente transparente e lisa para mostrar para todo mundo. Provem alguma coisa contra mim. Nunca provaram nada, não tem prova nenhuma. Tem uma delação fajuta, obtida sei lá como, e uma série de depoimentos que me inocentam ao longo desses inquéritos. Então eu estou absolutamente tranquilo. Os processos estão agora em primeira instância, desceram todos do STJ por decisão do Supremo Tribunal Federal, desceram do STJ para a primeira instância. Eu estou me defendendo e vou me defender e vou sair inocente disso. E depois que eu provar a minha inocência, aí eu vou perseguir a culpa de quem operou essa armação contra mim. Nós já temos pistas para chegar aos autores dessa tragédia contra mim. Então eu tenho serenidade para falar disso. Agora eu falo com todas as... É uma armação, é tudo mentira e eu vou provar a minha inocência. E por que o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, fez denúncias contra o senhor? O senhor consegue enxergar alguma motivação particularmente nessa pessoa para fazer isso contra o senhor? Tinha que perguntar para ele, né? Eu tinha que perguntar para ele, porque ele foi preso e na prisão fez essa delação que não foi corroborada até agora e nem será nunca por nenhuma prova e nem por nenhum outro depoimento. Os outros depoimentos todos, volto a dizer, me inocentam. Os depoimentos que estão no inquérito da Odebrecht, por exemplo, eu tive o trabalho, me deu o trabalho de ler todos que fazem menção ao meu nome, me inocentam. Nós nunca tratamos de dinheiro com o ministro, ele nunca nos pediu nada, nunca houve toma lá da cá, nunca houve nenhuma operação secreta com esse ministro, nunca. Todos dizem a mesma coisa. Então, mas tem essa delação lá desse cidadão, que era um fornecedor de campanha nosso, com quem eu tive relações pessoais, e que montou lá a delação a juízo de quem, a troco de quem, eu não sei. Isso aí, esse é um mistério que o Brasil vai precisar, não é o meu mistério, não é o mistério da delação desse rapaz, não. É o mistério da indústria das delações premiadas. É um caso muito sério que está acontecendo no Brasil. Criou-se aqui um instrumento na legislação e devo dizer que a culpa é de um governo do PT, porque foi a presidenta Dilma que sancionou essa lei. Essa é uma lei perigosíssima para os direitos civis de qualquer cidadão, não é de político não, é de qualquer um. Qualquer cidadão brasileiro que cair na mão de um delegado inescrupuloso, de um promotor parcial e de um juiz que não seja isento, está perdido, literalmente perdido. Mas o senhor não vê vantagens na delação? Você precisava me mostrar alguma, né? Eu não vejo vantagem nenhuma em você tomar a palavra de um criminoso, confesso, como orientador de processo judicial. Sem provas, porque até agora, até onde eu vejo, as delações que têm provas, ótimo, que virem processos e vão para frente. Mas, por incrível que pareça, eu estou vendo aí delações cheias de provas que as pessoas continuam soltas. Malas de dinheiro, áudios, vídeos. Cadê a prisão dessas pessoas? Estão soltas. E as delações sem provas, como a que foi feita contra o presidente Lula, não tem uma única prova no processo do presidente Lula. Ele está preso e condenado. Então nós temos um problema grave, grave. Essa lei está sendo interpretada pelos juízes, pelos promotores, ao seu bel prazer. E aí eu acho que desvirtua muito o que está na Constituição brasileira. Nós estamos com os direitos civis muito ameaçados. Não é nós políticos, não. Todos os cidadãos. Candidato, queria saber também sobre uma outra questão, inclusive repercutida aqui pela CBN. Na última semana, numa entrevista que foi concedida pelo senhor, uma fala do senhor aqui pelo Estado, o senhor disse que se Fernando Haddad, presidenciável agora pelo PT, fosse eleito no primeiro dia de governo,
poderia dar um indulto para o ex-presidente Lula. Aqui na própria CBN, numa entrevista nessa semana, aqui no Jornal da CBN, o candidato negou isso veementemente, disse que isso não era exatamente uma ideia. Quem dos dois não disse exatamente a verdade neste caso? Fernando Pimentel ou Fernando Haddad? Não tem verdade. O que eu disse ali, aliás, você explicou bem, porque o que eu queria é que ele fizesse isso. Até há pouco tempo eu voltei a afirmar, se fosse eu, Fernando Haddad, se tivesse eu no papel dele, fosse eleito presidente da República, eu daria o indulto para o presidente Lula no primeiro dia. Ele disse que não, disse que o presidente Lula não quer, prefere ser julgado de novo. Bem, tudo bem, então é outro, mas eu continuo dizendo. O que eu quero reforçar, quando eu disse isso, o que quero e continuo querendo reforçar, é que nós temos que trabalhar pela liberdade do presidente Lula. Essa é a maior injustiça histórica do Brasil. É a maior injustiça desde Tiradentes que não se comete uma injustiça tão grave. À luz do dia, no cenário internacional, nós estamos sendo vistos como um país arbitrário. O presidente Lula está preso ilegalmente, arbitrariamente, sem provas, num processo absolutamente insustentável do ponto de vista jurídico e está lá preso. Então, acho que é dever de todo brasileiro e brasileira que preza o seu país trabalhar pela liberdade do presidente Lula. Lula livre. Vamos falar de economia? O senhor Estou atribui... ansioso para falar de Minas Gerais, das nossas propostas, enfim. Então vamos lá. O senhor atribui a emergência financeira que o Estado vive, principalmente a questão previdenciária. Como a reforma da Previdência depende de alterações, inclusive constitucionais, isso nível nacional, isso significa então que sem essa reforma, o déficit no Estado vai continuar elevado? Vai continuar elevado. Foi boa essa pergunta sua, Shirley, porque permite a gente tocar no ponto central, no ponto nevrálgico da crise financeira de Minas Gerais, mas também dos outros estados, do Rio Grande do Sul, de Sergipe, do Espírito Santo, enfim, vários estados do Nordeste, todos os estados brasileiros, exceto aqueles mais novos, como é o caso de Tocantins, que é muito novo, então não tem um problema previdenciário, porque não tem aposentado pelo Estado, né? Mas todos os estados que têm máquinas públicas mais antigas têm o mesmo problema. E a União também tem esse problema. Tanto que o déficit da Previdência da União previsto para esse ano, e já colocado no orçamento para o ano que vem, é de 90 bilhões de reais, ou seja, a diferença entre o que a Previdência arrecada e o que ela vai pagar de aposentadorias, no caso da União chega a 90 bilhões. No nosso caso chega a 16 bilhões, foi o dado do ano passado, né? Então, qual é o nosso problema? Vamos lá. Minas tem um superávit fiscal, no orçamento fiscal, razoável. Nós teríamos um superávit de 7 a 8 bilhões. Eu estou pegando sempre o número de 2017, porque já é o ano fechado, né, completo. Ou seja, a diferença entre o que a gente arrecada e o que a gente gasta, tirando a Previdência Pública, sobrariam 7 a 8 bilhões de reais por ano. Porque nós fizemos um ajuste fiscal. Quando eu falo nós, é o nosso governo. É o meu governo, o meu mandato. Nós aumentamos as receitas com uma política tributária inteligente e reduzimos muito as despesas. Só que isso é insuficiente para cobrir o rombo da Previdência. Qual é o número da Previdência? Vamos lá. Nós arrecadamos, o Estado de Minas Gerais, de contribuições previdenciárias, nas folhas de pagamento, e mais a patronal, 5 a 6 bilhões por ano, em torno de 6 bilhões, foi o que arrecadou-se no ano passado. E pagamos para os aposentados do Estado 22 bilhões de folhas de pagamento por ano. Então, 22 menos 6, falta 16. Nós pegamos os 8 do suposto superávit lá fiscal, colocamos aqui dentro, ainda continua faltando 8. E esse é o rombo do Estado. E esse rombo, eu vou ser justo e vou dizer, ele não começou no governo do PSDB, nos governos do Anastasia e do Aécio. Ele começou antes, ele vem lá de trás. Só que ele foi se avolumando. E nos 12 anos dos governos do PSDB, de Aécio e de Anastasia, eles nada fizeram para resolver esse problema. 12 longos anos em que houve receitas extraordinárias muito grandes, em que houve uma abundância de recursos federais, porque o presidente Lula tratava de maneira muito republicana e muito correta o governo do Aécio e também depois a Dilma com a Anastasia. O comportamento era muito republicano. Abundância de recursos, estão aí as obras inúteis que eles fizeram com o dinheiro que sobrava no Estado e não corrigiram o problema da Previdência. Mas o que esse nada fizeram, governador? Eu queria entender especificamente nesse ponto que o senhor está tocando. É concurso que não deveria ter feito porque não tinha receita corrente líquida
correta para fazer é tomada de empréstimo nacional ou internacional. Isso eles é exatamente fizeram. o que é que o senhor está dizendo quando fala isso? Isso tudo eles fizeram, tomaram empréstimo, só que eles gastaram errado. O que eles tinham que ter feito e o que nós vamos fazer? E já está com o projeto pronto, nós estamos trabalhando nisso, mas agora, claro, isso para ser feito depende do governo federal, depende de uma mudança da Constituição Federal. É preciso separar o financiamento da Previdência Pública, tirar esse financiamento das contas do Tesouro. Eu vou explicar melhor para o ouvinte entender. Não é justo, se você... Vou falar de um jeito bem simples, para quem está nos ouvindo entender com facilidade. Se você saísse, nós saímos aqui agora da rádio e atravessarmos aqui a Avenida Rádio Gabaga, e fomos ali no ponto do ônibus, tem lá uma senhora esperando o ônibus. Vou perguntar para ela, a senhora está esperando o ônibus, mas a senhora paga ICMS, não paga? Ela vai dizer, pago, tudo que eu compro tem um pouquinho de ICMS. Pois é, ele deve pagar IPVA, que é um imposto do Estado e dos municípios, quando o seu marido emplaca o carro todo. Não, pago. Pois é, a senhora acha que esse imposto que a senhora paga está indo para a escola da sua filha, para o posto de saúde do seu bairro, para a polícia militar ou civil fazer a segurança, não é isso? Claro, está indo sim. Não, eu tenho uma notícia triste, não está indo não. O imposto que a senhora está pagando está sendo usado pelo Estado, porque não tem outro jeito, está sendo usado pelo Estado para pagar a folha de aposentados, de funcionários que já trabalharam, mas hoje não trabalham mais. Ela vai dar um pulo para trás. Não, mas está errado. Não pode. O meu imposto tem que ser usado para melhorar a minha vida, e da minha família e as condições atuais, não é? E não para pagar aposentado. Não tem nada contra os aposentados, mas a remuneração deles não pode ser o meu imposto. Todo cidadão mineiro vai pensar a mesma coisa. E, no entanto, é isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós estamos fazendo há muito tempo. E é isso que não foi corrigido pelos governos do PSDB, que tinham formas e recursos para fazê-lo. Como é que nós vamos corrigir? Nós vamos criar um fundo previdenciário. Esse já tem estudos para isso. E vamos... Aí tem que reformar a Constituição brasileira, porque no momento ela não permite transferir a folha de aposentados para um fundo específico. Ela terá que permitir. Esse fundo terá que ser capitalizado, e aí nós vamos ter que usar outra vez também o governo federal para nos ajudar. O que nós vamos colocar como capitalização do fundo? Nós vamos colocar os imóveis que o Estado tem. O Estado tem muito imóvel espalhado pelo interior, que pode ser utilizado para aluguel, para empreendimentos imobiliários, gerando rendimento para o fundo. Nós vamos colocar no fundo as ações das empresas estatais, da CEMIG, da Copasa, da Codemig. Então, o dividendo dessas empresas passa para esse fundo. Nós podemos colocar no fundo os créditos que nós temos a receber da União, só da Lei Candir, essa famigerada lei criada lá no governo de Fernando Henrique, que impede os estados de cobrarem ICMS sobre as exportações, só acumulado de prejuízo da Lei Candir, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos 134 bilhões de reais para receber da União. Nós podemos colocar esse crédito lá. Nesses dois primeiros pontos que o senhor citou, abertura de capital, por exemplo, estou citando aqui essas empresas que o senhor citou, e mais securitização de dívida, por exemplo. Eu queria que o senhor me desse um número exatamente para a gente entender qual é o tamanho do que o governo Fernando Pimentel, se reeleito, espera receber com esses recursos para caber dentro do orçamento. Olha, aí eu teria que fazer uma conta que eu confesso para você que de cabeça que eu não conseguiria fazer. Mas é possível, na arrancada do fundo, a gente começar com valores grandes, em termos de 2 dígitos de bilhões, entendeu? 20, 30, é possível, é perfeitamente possível. Bom, isso, em tese, permitiria que você, 2 anos, por exemplo, nesse valor de déficit de 8 bilhões, seria para cobrir 2 anos, mas faltaria um restante ainda. É isso? Não, mas você não vai usar a capitalização, você vai usar o rendimento da capitalização. Okay. Então vai ter que ter uma regra de transição. Eu estou entendendo a pergunta do Guilherme, ele está certo, porque é o seguinte, de imediato, o fundo não vai conseguir ele sozinho suprir uma folha de 22 bi por ano. Então vai ter que ter uma regra de transição, né? Por exemplo, você pode estipular assim, durante 10 anos, o Tesouro do Estado de Minas Gerais continuará bancando o déficit da Previdência, tá? De que forma? No primeiro ano ele banca 100% do déficit, no segundo, 90%, no terceiro, 80%, e assim até no 10º ano ele se afastar e isso ficar inteiramente por conta do fundo. Isso que eu estou mencionando não é uma fantasia, não é um absurdo, é uma coisa corriqueira. Nos países desenvolvidos, é assim que se sustenta a Previdência Pública, com esse tipo de fundo. Mesmo no Brasil existem fundos públicos que funcionam perfeitamente bem.
Um exemplo é a Previ, o fundo do Banco do Brasil, ou Petros, o fundo dos funcionários da Petrobras, né? Que é muito capitalizado, é sócio de grandes empresas, usa os rendimentos dessas ações para pagar a complementação de aposentadoria dos seus funcionários. Então, é uma coisa desse tipo. Esse modelo é tão bem sucedido, vou dar só um exemplo para as pessoas saberem como é que isso pode funcionar, e de fato já funciona em muitos países. Aqui em Minas, a CEMIG, todo mundo conhece, uma grande empresa, a maior empresa de Minas. Entre os acionistas da CEMIG, o quarto ou quinto maior acionista é um fundo de professores da província de Ontário, no Canadá. Professores públicos. Só que lá esse fundo foi criado há 80 anos atrás, então ele já está musculoso, ele já está poderoso, ele foi crescendo. E ele é proprietário de ações de empresas no mundo inteiro, é investidor no mundo inteiro. E é com o rendimento dessas aplicações que ele paga a aposentadoria. Ou seja, nos países desenvolvidos, em grande medida, essa questão está resolvida porque você cria fundos e tira do tesouro, ou seja, tira da obrigação do Estado a aposentadoria do funcionário público. Isso é possível, não é ilegal, agora tem que mudar a Constituição brasileira. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Para a realidade de Minas Gerais, dependeria, então, de uma lei nacional. Sim. E mais do que isso, nos primeiros anos, talvez alguns anos ou talvez décadas, a gente poderia correr o risco desse fundo ainda não ter dinheiro suficiente para pagar esses aposentados. Sim, mas nós vamos cobrir. Isso aí o Estado vai ter que cobrir durante um tempo ainda. O problema é que você hoje cobre sem ter... É a mesma coisa que você morar numa casa alugada, ou você trocar por um apartamento, como é que se diz, financiado. Não é? Na casa alugada você está cobrindo todo dia o aluguel, mas aquilo não produz uma solução para a sua moradia no longo prazo. O financiamento habitacional você paga o equivalente a um aluguel, só que no final de um certo tempo acabou e aquele imóvel vai ser seu. É isso que poderia ter sido feito já em Minas Gerais. Os tucanos, o PSDB, ficou 12 anos no governo do Estado. 12 anos. Não sequer tocou o problema estrutural mais grave que nós temos, que é esse que eu mencionei. Ao contrário, agravou esse problema, porque existia um fundo, que era o FUNPENG, semelhante a esse, não tinha exatamente essa característica, porque a lei não permitia transferir a aposentadoria, o pagamento dela, né, todo para o fundo. Mas ele já tinha esse objetivo, de ser um fundo complementar. E foi criado lá no governo de Itamar Franco. Pois o que o Anastasia fez? Em 2012, se não me engano, 2013, ele extinguiu o FUNPENG. Passou a mão no saldo capitalizável que tinha lá no patrimônio, que era 3 bilhões e 200 na época, corrigido hoje daria quase 12 bilhões de reais, jogou no Caixa Único do Estado, gastou esse dinheiro para cobrir obrigações de curto prazo e o fundo deixou de existir. Nós já podíamos ter avançado na direção dessa solução estrutural se a atitude do governo do Anastasia na época tivesse sido outra. Então deixa eu avançar aqui, inclusive, nesse tema, candidato. O senhor e o seu partido têm sido bastante críticos ao governo do presidente Michel Temer do ponto de vista de aprovar uma lei de teto de gastos ou de um certo sufocamento que o senhor tem dito promovido pelo presidente da República contra Minas Gerais. Isso. Há um caso muito específico, vinculado inclusive ao PT, que é o caso do Camilo Santana, que apresentou uma lei de teto de gastos para o seu próprio estado, para o estado do Ceará, e que congelaria ali por 10 anos, de alguma maneira, certos investimentos, ficando condicionado numa espécie de lei de teto de gastos, por exemplo. Esse modelo aplicado no Ceará com lei de teto pode ser aplicado em Minas Gerais no seu eventual próximo mandato ou não? Eu acho que não precisa de uma lei de teto de gastos. Nós já temos uma despesa, no caso de Minas Gerais. O ajuste que nós fizemos no início do nosso mandato foi muito severo. Para você ter uma ideia, Guilherme, nós estamos com o custeio do Estado estabilizado no mesmo patamar de 2012. Nós estamos em 2018, já quase no final do ano. Quer dizer, 6 anos depois, nós estamos gastando no custeio o mesmo que gastava 6 anos atrás. Estamos reduzindo muito as despesas, mas assim, violentamente. Por isso que quando eu vejo essas propostas de candidatos menos avisados, não, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, as mordomias, não sei o quê. Não existe isso para cortar. Não, sabe quanto ganha o governador do estado? Sério.
R$10.000 bruto, 7.200 líquido, e o meu salário é parcelado igual ao de qualquer servidor. Então vai cortar o quê? Já não tem por onde cortar. Daqui para frente, qualquer corte de gastos no Estado vai significar piora dos serviços públicos. Para cortar gasto agora, quem está falando isso, está falando que vai mandar professor embora, se puder, né? Porque o efetivo não pode ser mandado embora, mas tem os designados. Então ele pode querer mandar. Nós temos hoje quase 70 mil professores chamados de designados, que são os contratados temporariamente. Então, assim, quer economizar, manda os 70 mil embora e fecha as escolas, né? É isso que vai fazer? Vai cortar mais verbas da saúde? Então, esse é o ponto. Nós não temos por onde economizar para resolver um rombo de 16 bilhões de reais da Previdência, que na verdade vira 8, porque uma parte a gente consegue financiar, a outra parte não consegue. Nós não temos como resolver isso com essa medida, digamos, rudimentar, que é o corte puro e simples de gasto. Nós temos que atacar o problema estrutural. E isso é que não foi feito. Isso é que me dói quando eu vejo os 12 anos de governo do PSDB, que nada fez nessa direção. Eu vou dizer mais. Não fez nada mesmo. Não tem herança do do PSDB, não tem nenhum projeto estruturante para Minas Gerais. Eles não deixaram nenhum projeto estruturante para Minas Gerais. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos hoje pronto, e já começando a ser implementado, um projeto para resolver o problema da seca no semiárido mineiro, que é a região norte do estado e os vales também, de Tionha, Mucuri, etc. Resolver o problema da seca, nós já começamos. Agora em Montes Claros, por exemplo, nós fizemos uma captação de água, é uma obra de 88 milhões de reais, no rio Pacuí, que fica a 50 quilômetros de Montes Claros. Fizemos a estação de tratamento, captação, uma adutora e acabou o racionamento de água em Montes Claros, graças a essa obra. Essa é a primeiríssima etapa da grande obra que nós podemos fazer. Vai custar caro, mas o projeto está prontinho, nós podemos fazê-lo. E nós é que fizemos. Podia ter sido feito nos 12 anos de mandatos do PSDB. Podia ter sido começado, pelo menos. Em vez de fazer essa monstruosidade chamada cidade administrativa, por que não pegou os 2 bilhões e não colocou no norte de Minas num projeto estruturante para resolver o problema da seca? Não, mas não é isso que eles fizeram. Então, isso me choca. Vem depois o ex-governador, que agora quer ser governador de novo, Anastasia, falar que é um grande gestor que não planejava nada. Quando nós assumimos, ia faltar água em Belo Horizonte, ia ter racionamento de água na região metropolitana. Fomos nós que corrigimos. Pegamos um contrato que havia na Copasa, fizemos uma negociação com o Tribunal de Contas para transformar o objeto do contrato e conseguimos aumentar a captação de água no Rio Paropeba. Gastamos 170 bilhões. Nos próximos 20 anos o problema de água está resolvido em Belo Horizonte. Mas é isso que é ser um grande gestor? Nada sobrou dos 12 anos do governo do PSDB. Nada. Não tem um projeto estruturante, não tem um estudo feito, não tem nada. É isso que eu digo e isso que me choca. As pessoas têm que saber a verdade. Eu vejo tanta mentira ser falada nessa campanha, com tanta disfarçatez, com tanta cara de pau, eu fico chocado. O senhor falou agora há pouco a respeito da cidade administrativa e o senhor já classificou a cidade administrativa como disfuncional. Então, o senhor acredita que seria mais econômico realocar secretarias em outros prédios, assim como já foi no passado, mesmo com toda a estrutura já montada no vetor norte? Esse é que é o problema nosso. O que nós vamos fazer com aquele monstro lá, com aquele elefante branco? Os funcionários odeiam trabalhar ali. Odeiam. E é ruim mesmo. É disfuncional, está mal localizada, foi uma localização equivocada. Você colocar 18 mil pessoas num lugar que aonde não tem transporte de massa, porque não tem metrô para lá, não tem VLT, não tem nada, quer dizer, você tem que improvisar, mandar de ônibus, né? Para você ter uma ideia da desfuncionalidade, o governador da época, que era o hoje senador Antônio Anastasia, assim que transferiu as secretarias para lá, publicou um decreto que eu não pude revogar, porque não tem como revogar, reduzindo a jornada de trabalho em 1 hora. Sabe por quê? É o tempo de deslocamento que a pessoa gasta a mais. A mais, porque o deslocamento já existia, né? Para sair do bairro, para ir na Praça da Liberdade, ou onde eram as secretarias antigas, eles já gastavam um certo tempo. Só que o cálculo que eles fizeram é que vai gastar 1 hora a mais. Então você reduz a jornada de trabalho dos funcionários públicos. Eles continuam ganhando o mesmo salário. E você reduz em 1 hora. Isso aumenta a produtividade? Aumenta a produção? Você deixar o sujeito dentro do ônibus para chegar lá?
É esse que é o planejamento? Essa é que é a grande revolução gerencial produzida pelo gênio iluminado do PSDB? Isso aqui é um erro absurdo. Dinheiro jogado fora, vamos falar a verdade, dinheiro jogado fora e obra superfaturada. E quem está falando não sou eu, não. Quem está falando é o Ministério Público, que nesse momento está investigando as contas da obra da cidade administrativa. Mas não foi mais econômico não foi, não. as finanças do Estado? Estado? Não foi, não. É mentira de quem fala isso. Não foi nada econômico. Está se gastando um dinheirão, custa 10 milhões por mês a manutenção daquilo lá. 10 milhões por mês. Podia ter sido feita uma coisa muito melhor, no centro da cidade, cheio de prédios vazios. Belo Horizonte foi construída para ser capital. Você tinha que alocar secretarias no centro da cidade. Cheio de prédio vazio no centro, que você pode fazer uma recuperação, um retrofit desses prédios. Nós estamos fazendo uma agora na Praça 7, que era o antigo prédio do Bend. Sim. Vamos instalar lá o P7 Criativo. O prédio inteiro está sendo transformado numa grande área para receber startups, né, empresas, enfim, pequenas empresas que estão começando, jovens que estão começando os seus negócios, vão ficar alojados lá sem pagar nada, sem pagar aluguel, sem custas, para poder desenvolver os seus negócios. Sim. Então, tinha o centro da cidade inteiro. Naquela época, o centro da cidade estava precisando de uma revitalização. Eu sei porque eu fui prefeito, eu tinha saído pouco tempo antes. Eu cheguei a falar isso com o então governador Aécio Neves, que não deu a menor importância. Falou, não, eu quero fazer uma grande obra, quero que o Niemeyer faça um projeto. Uma coisa megalomaníaca. Está feito. Está feito. Então, para mexer lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma comissão, paritária, Estado e sociedade civil, com as associações de empresários, de trabalhadores, e discutir o que fazer. É para manter? Então, assumam que é para manter, porque gastam um dinheirão ali. Sim. Ou vamos tentar achar outra finalidade para aquilo e depois transferir de novo. O Estado ainda tem muito prédio no centro de Belo Horizonte. Pode fazer um retrofit e trazer para cá. Mas tem que discutir. Ou seja, o que o PSDB não fez, que é discutir com a sociedade, aonde alocar um recurso tão importante como esse, 2 bilhões de reais, nós vamos ter que fazer agora. O recurso já está alocado. É para manter, não é? Que destinação a gente dá aquilo? Acho que esgotamos nesse assunto, podemos falar bastante sobre ele. Queria passar para um outro ponto também, candidato. O senhor aumentou ICMS para vários produtos em 2015, ali no seu governo, o primeiro movimento do que o senhor chamou em outro momento ali de um certo rearranjo do ICMS. Algo em torno de 150 produtos, etc., segundo o levantamento que eu tenho aqui com base da Confederação da Câmara de Dirigentes Lojistas. Tem isso não, mas depois em 2018, houve mais uma mudança na base de cálculo do ICMS sobre combustíveis. Com isso, tivemos em 2 dos 4 anos do seu governo mudanças nas regras do ICMS. Num cenário de crise que não mudou completamente. Como é que o senhor pode garantir para o eleitor mineiro que o senhor não precisará utilizar esse expediente de mexer em alíquota de ICMS, de combustível e de outros itens no seu próximo governo? Veja bem, explicar para vocês a questão do ICMS. O ICMS que nós aumentamos mesmo, e aí você tem razão, Guilherme, foi o da gasolina. Sim. Por que nós aumentamos o ICMS da gasolina? Porque nós precisávamos reduzir o ICMS do etanol. Nós cobramos hoje sobre o etanol a alíquota mais baixa do Brasil. Por que nós fizemos isso? Porque nós queremos incentivar a produção. O Minas é um grande produtor de etanol, é o segundo maior produtor de etanol do Brasil hoje. É Minas Gerais, gera emprego, gera renda, nós temos usinas moderníssimas no estado, no norte do estado, na região do Triângulo. Então nós reduzimos a alíquota do etanol. Para reduzir uma alíquota, você tem que aumentar outra, porque você sabe disso, pela lei de responsabilidade fiscal, você não pode mais sair promovendo benesses fiscais, você tem que apontar onde que você vai recuperar aquilo que você está reduzindo. Nós recuperamos na gasolina, aumentamos de fato a gasolina. Os outros não foi aumento. O que nós fizemos foi ajustar um mecanismo que existia, ainda existe, mas era utilizado de forma inadequada, a meu juízo, que o nome disso é regime tributário especial, né? Quando nós chegamos no Estado, nós encontramos cerca de 5 mil RTS, regimes tributários especiais. O que é o regime tributário especial? Você, para atrair uma empresa, você acerta com ela uma alíquota de ICMS diferente da que está vigente para as outras. Não, eu vou produzir em Minas guardanapo de papel. Não, então eu vou te dar o seguinte incentivo. Você vai pagar 2% só de ICMS na sua produção, porque você vai gerar emprego aqui, vai gerar renda aqui, e acaba sendo melhor para o Estado reduzir a alíquota e trazer essa empresa para cá. Só que isso era feito empresa por empresa, era feito por CNPJ. Olha só que monstruosidade. Nós, então, pegamos tudo e juntamos em cerca de 80 regimes tributários setoriais. Agora,
nós estamos dando um incentivo, não é para uma empresa, vamos usar o mesmo exemplo, né? Não é para uma fábrica de guardanapos de papel, é para todas as fábricas que quiserem vir, terão o mesmo regime. Com isso, então, nós publicamos de novo as alíquotas de tributos, né? Com essas adequações. Isso é que deu a impressão que já estava aumentando. Na verdade, nós não aumentamos imposto nenhum. Nós reorganizamos, hoje é muito mais racional a forma de conceder o RTE. Qualquer empresa que quiser se habilitar já tem a regra para ela. Não é uma coisa, uma benesse assim, os amigos do rei, né? Os amigos do governador, chega lá e ele dá no CNPJ da empresa um regime tributário especial. Eu acho que melhorou. Tanto é verdade, e pouca gente sabe disso, infelizmente eu acho que a gente divulgou mal as nossas ações no governo e talvez a campanha nos permita agora melhorar isso. Nós trouxemos para Minas 96 novas empresas, grandes, novas e nesse número também estão os projetos de expansão das empresas que já estavam aqui, né? Eu podia citar um monte de exemplos aqui, a Estrela Galícia, que é uma grande fábrica de cervejas que veio para o sul do estado. A própria Ambev, falando de cerveja, está gradativamente trazendo quase toda a sua operação, que era no Rio de Janeiro, para Minas Gerais. E aí não é só em função das vantagens fiscais, é também e muito em função da segurança, que em Minas é muito melhor do que no Rio de Janeiro. E melhor graças ao nosso trabalho. Posso falar disso depois. Mas aí eu vou pedir o senhor, governador. Tá, o senhor, no próximo mandato, se eleito governador, precisará, pelas contas e o que tem agora no estado, adotar o expediente de aumentos no ICMS para o mineiro? Não, eu acho que não há a menor necessidade de aumentar nada mais. O que há, o que nós vamos fazer é o uso inteligente, como eu estava te falando aqui, desse mecanismo, que é o regime tributário especial, que agora está bem regulamentado, está bem definido e está fazendo sucesso. Nós temos 96 empresas, gerando, na minha cabeça aqui o número que eu tenho é 17 mil novos empregos diretos e com um investimento aí de entre 7 e 8 bilhões de reais. Isso sem falar da Fiat, que já está aqui, mas que graças à renovação dos benefícios concedidos a ela, vai investir, de agora até 2022, 9 bilhões de reais no estado em novas linhas de produção aqui na fábrica de Betim. Então, desse ponto de vista, o que nós fizemos deu certo. E não tem por que temer aumento de impostos, né? Agora, eu queria, num certo momento aí, se vocês me permitirem, falar da segurança. Eu estou muito satisfeito com os resultados e mais do que isso. Não sei se vocês estão sabendo, certamente estão, imagina, a CBN está antes de mim, ela fica sabendo das coisas. Nós começamos ontem o modelo de bases comunitárias de segurança, né? Essas bases que trouxemos para Belo Horizonte, a partir de ontem, estão funcionando, operando também em Contagem, 20 bases, em Betim, acho que 18 bases, e em Ibirité, cerca de 6 ou 7 bases. Então nós começamos a entrar também com o modelo na região metropolitana. E agora, no segundo semestre, vão levar para cidades polo em todo o interior do estado. Modelo que deu certo, que fez reduzir o índice de criminalidade em Belo Horizonte. Em Minas Gerais, como um todo, caiu 30%. Em Belo Horizonte caiu mais, caiu 38% ou 40%. Um modelo que a gente pretende implantar gradativamente em todo o estado. Pois é, ainda falando então sobre segurança, governador, a gente está conversando com o governador Fernando Pimentel, candidato à reeleição pelo PT. A questão das penitenciárias, a parceria público-privada, na avaliação do senhor, seria o único caminho, porque a gente tem um déficit também nesse setor, questão de cadeias superlotadas e a gente não tem as vagas necessárias. Para isso, o senhor também apostaria na parceria público-privada? Shirley, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre a questão prisional, sabe? Deixa eu te dizer por quê. Nós temos hoje em Minas cerca de 70 mil presos. É um número, assim, espantoso. Quando nós assumimos o governo, era um pouco mais de 50 mil. Então já foi para 70 mil, quer dizer, já aumentou quase que 50%, né? Num período de 4 anos. É uma coisa louca, assim, como é que isso... O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, né? É espantoso. Bom, então é um problemão isso. Nós vamos ter que ficar construindo presídio um atrás do outro, expandindo e fazendo PPPs e tal. Aí eu vou olhar a massa de presos. E você descobre o seguinte: metade desses presos são presos provisórios. Ou seja, são presos que não estão condenados cumprindo pena.
O condenado cumprindo pena é mais ou menos metade, 55%. 45%, quase 50%, é preso provisório. O que é o preso provisório? É o sujeito que foi preso em flagrante por algum delito, e vou dizer para vocês, a grande maioria são delitos de pequena ofensividade. É o jovem, pobre, de periferia de uma cidade grande ou do interior, normalmente negro, que foi preso com uma buchinha de maconha, uma pequena quantidade de droga, flagrante, portanto, não foi levado a uma audiência com o juiz, por deficiências do nosso aparelho judiciário, não estou dizendo que é culpa de ninguém, mas deficiências do nosso aparelho judiciário, e fica ali 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, esperando uma audiência, para confirmar se aquela prisão dele vai ser mantida, ou se ele pode sair, e aí você vai aplicar alguma medida protetiva nele, mas ele não precisa ficar ocupando uma vaga. Esse é o nosso problema. Nós precisamos resolver isso. Tem que ter mais agilidade nessa questão. Não é possível o sujeito ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? Porque não tem advogado, a família é pobre, ele fica ali, às vezes já tem um antecedente. Se tiver antecedente, então pode esquecer que ele vai ficar um tempão até formar um processo e depois ser julgado. Então, as vagas que são tão demandadas no sistema prisional, elas existem, elas estão lá dentro das penitenciárias. Só que elas estão sendo ocupadas por presos que não deveriam estar lá. As vagas seriam suficientes, portanto? Eu acho que sim, se nós trabalharmos a questão dos presos provisórios, né? Aí depende de um mutirão que a gente tem avançado muito nessa direção com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com o próprio Ministério Público, né? Nós estamos estimulando muito essa questão das tornozeleiras eletrônicas, que é um meio moderno de você solta a pessoa. Se ela praticou um delito, um crime de pequena ofensividade, não tem nenhum problema, você solta, coloca a tornozeleira. Nós temos centro de controle integrado agora, que eu inaugurei lá na cidade administrativa, no prédio anexo, e monitora. No dia que eu fui lá, tinha 5.000 monitorados, até o repórter da CBN já deve ter ido lá, tem aquelas telas grandes, e você vê ponto por ponto onde cada um deles está. Se ele sai ou se ele desativa a tornozeleira, aquilo emite um alerta e você pode colocar uma equipe para trazê-lo de volta. Enfim, tem métodos modernos para a gente manter a vigilância sobre esses criminosos de pequena ofensividade sem necessariamente ocupar uma vaga que custa caro no presídio. Então vamos para os criminosos de alta periculosidade. Aí tem que ficar preso mesmo. É uma questão que, afligiu, imagino, boa parte dos cidadãos mineiros desse ano, sim, ao ver a escalada de violência que nós tivemos com queimas de ônibus espalhadas por todo o estado. E pelos especialistas que já ouvimos, todos eles são praticamente unânimes em dizer que tem relação com uma facção criminosa criada, nascida em São Paulo e que existe nos presídios. Queria saber do candidato Fernando Pimentel se há alguma intenção de pedir que integrantes dessas facções sejam levados para presídios federais e, nesses casos, endurecimento de pena, como foi feito com alguns deles, 26 aqui no estado, isso será uma política permanente? E já é, né? Já é. Infelizmente o governo federal não tem nos atendido nesse pedido de transferência para presídios federais. Você chegou a pedir, governo? Cheguei a pedir, mas nós não temos presídio federal em Minas, né? Então tem que tirar do estado. Eu atribuo aquela ofensiva que você mencionou aí, com razão, do PCC, vamos falar o nome, que é oriundo de São Paulo e opera lá de dentro dos presídios paulistas, que nós temos gravações e acompanhamento de inteligência que prova isso. O candidato Alckmin aí do governo da presidência nega, fala que não é verdade, nós podemos provar. O PCC opera lá de dentro dos presídios paulistas e dá ordens para fora da prisão e vem botar fogo em ônibus aqui. Eu acho interessante que eles não põem fogo em ônibus lá em São Paulo. Mas temos integrantes do PCC aqui dentro, não temos, governador? Temos, nas cadeias, claro que temos. Estão isolados, estão monitorados, mas a ordem veio de lá, para botar fogo em ônibus aqui. E por quê? Porque aqui a gente é rigoroso no cumprimento da execução penal. A gente é rigoroso, não tem colher de chá para bandido. Não estou dizendo que outros estados têm, estou dizendo que aqui a gente é rigoroso. E o protesto do PCC é contra esse rigor, é contra o rigor que a segurança mineira pratica. Não é nada absurdo, nós não estamos torturando ninguém, não é isso. É cumprir a lei de execução, né? Eu não sei se outros estados fazem o mesmo que nós. O fato é que aqui nós não pactuamos com criminosos para relaxar, para dar benesse para ninguém, não. Aqui a lei é cumprida e é por isso que eles protestam contra nós e vêm botar fogo aqui em ônibus. Nós conseguimos debelar aquilo,
com um trabalho muito bem feito de integração entre polícia, integração de informação, né, de inteligência entre polícia civil, militar e a própria Polícia Federal, que nos ajudou muito nesse contexto, conseguimos debelar. Aliás, esse mecanismo nós estamos utilizando muito, que é a criação de força-tarefa para um determinado delito. Eu não sei se vocês sabem, certamente sabem, vocês acompanham bem, o roubo de caixa eletrônico em Minas caiu verticalmente nos últimos meses, porque nós criamos no final do ano passado uma força-tarefa também com essa mesma composição. A inteligência da Polícia Civil, Militar, Federal e Ministério Público, operando junto, trocando informações e fomos desbaratando as quadrilhas que praticavam esse tipo de delito. É assim que tem que ser. Nós temos hoje, gente, vou falar com sinceridade e sem nenhum falso orgulho, porque a gente não precisa ter isso, mas eu tenho certeza, o nosso modelo de segurança de Minas é muito superior ao que está sendo praticado nos outros estados. Eu vejo o caso do Rio de Janeiro, é de chorar o que está sendo feito lá. Intervenção militar nos aglomerados, nas vilas, nas favelas, tratando o cidadão de bem como criminoso, é isso que eles estão fazendo. Nós não temos nada disso aqui. Aqui a nossa segurança básica é essa das bases comunitárias, é um relacionamento amigável entre a comunidade e o policial, no caso o policial militar, e a repressão ao crime organizado, nós temos que fazê-la de forma silenciosa. Nós temos que fazê-la com inteligência. Não é fazer grandes batidas, grandes operações, como estão fazendo no Rio de Janeiro, buscar fuzil automático dentro da favela. Depois que ele entrou lá, se você entrar com arma de guerra lá dentro, um tiro de fuzil automático fura 5, 6 paredes daqueles barracos e vai matar o quê? Vai matar a criança, vai matar a dona de casa. O Rio teve, desde que começou a intervenção militar lá até agora, 445 mortos civis, vítima de arma de fogo das forças de segurança. Você vai dizer que todos os 445 eram criminosos, eram bandidos? Claro que não. Boa parte é cidadão de bem que foi vítima da chamada bala perdida. Nós não temos um único caso desse em Minas Gerais. Então esse é um motivo para mim, que sou mineiro, não porque eu sou governador, é porque eu sou mineiro e gosto do meu estado. Nós estamos melhor, temos que ter orgulho disso. Graças à nossa polícia, que é muito boa, tanto a militar quanto a civil, e ao esforço que o meu governo fez de reequipar, melhorar a frota, dar condições de trabalho para os policiais. Às vezes os professores me criticam e dizem que na escala de pagamento eu privilegio a polícia. Não é privilégio. É porque nós temos que ter segurança mesmo, garantindo o trabalho dos outros. Se a segurança não estiver operando, ninguém vai sair de casa para ir na escola, nem para dar aula, nem para assistir aula, nem vai sair para ir para o posto de saúde. Então, é por isso que a gente, de fato, estabeleceu na escala uma certa antecipação para o pessoal da segurança. Eu defendo as minhas decisões, ao contrário de outros governantes que passaram por aqui, pelo Estado, e não assumem o que fizeram, eu assumo. Assumo as dificuldades, assumo as decisões. Eu sei que muita coisa pode desagradar, mas é o que nós podemos fazer. E estou muito feliz com os resultados da segurança. Inclusive, nesse assunto, a gente abre espaço aqui para mais um ouvinte, governador, que está perguntando justamente a respeito do escalonamento. Sim. Temos aqui a Ângela Maria, do bairro Santa Efigênia, o Dalvo também. Como é que o senhor pretende resolver esse escalonamento e os constantes atrasos dos vencimentos até na própria escala? Pergunta, o senhor já respondeu aí também com relação a se o seu salário também é parcelado. É muito recorrente a pergunta também se dos secretários também é parcelado. Todo mundo é parcelado, é só entrar aí no portal da transparência que o pessoal vai ver. Os salários são todos parcelados, não tem ninguém ganhando super salários. Tem uma coisa muito, eu diria, muito ofensiva, dizendo que secretários que ganham mais, não é isso não. É porque quando o secretário é funcionário de carreira, a lei autoriza acumular o rendimento da carreira dele com o rendimento de secretário, que é o mesmo salário que eu, R$10 mil. Então provoca esse acúmulo aí, dá um salário um pouco superior. Mas não tem nada de ilegal, não tem nada de irregular. Bom, parcelamento é a maior angústia que eu tenho, respondendo para nosso ouvinte lá de Santa Efigênia, eu esqueci o nome. Ângela e o Dalvo. Ângela e Dalvo. É a maior angústia que eu tenho. Vocês não têm ideia, Ângela e Dalvo, como é que fica no fim do mês, quando vai chegar no fim do mês, eu ligo 5, 6, 7 vezes por dia para o secretário da Fazenda para saber se entrou, se não entrou o pagamento, como é que está, como é que não está. É angustiante. Eu sou aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, portanto também sou funcionário público, fui funcionário público, eu sei o que significa a gente receber da forma como está recebendo. Agora, o que eu não acho correto é o sujeito fazer propaganda na televisão dizendo que o salário está atrasado. Não é verdade, ele está parcelado e isso provoca um incômodo muito grande mesmo para os servidores. Mas nós vamos pagar
Agora, até o dia 28 desse mês de setembro, nós vamos pagar integralmente o salário de agosto. O de setembro não tem jeito de pagar, só quando vencer. Portanto, nós vamos pagá-lo em outubro. Salário atrasado seria se eu estivesse pagando o salário de janeiro ou de fevereiro. É o que o Rio está fazendo, pagando o 13º salário parcelado em 18 parcelas. 13º. Mas e o atraso das próprias parcelas que o próprio aí governo é outra coisa. Então, já veja estipula? bem. Então, nós não temos salários literalmente atrasados. Nós temos um salário parcelado e, às vezes, acontece isso mesmo. Você tem razão, Shirley. Aconteceu 2 vezes, 2 meses aí. Nos últimos meses. Nos últimos 2 meses aconteceu. Por que aconteceu? A gente marca a parcela e às vezes chega no dia e não tem o dinheiro suficiente. E a gente tem que passar 1 ou 2 dias para cobrir aquela parcela. Por quê? Porque nós temos sofrido constantemente bloqueios de verbas, bloqueios de contas, pelo governo federal. O governo federal, porque, vamos ser claros, eu tenho uma dívida com o governo federal que eu tenho que pagar prestações dela. Quando chega o dia do pagamento, às vezes eu tenho que optar. Ou eu pago o salário dos funcionários, ou eu pago a dívida com a União. Aí eu opto por pagar o salário dos funcionários. Estava funcionando mais ou menos assim. Aí no outro mês eu pago 2 prestações, tá? Mas acontece que agora, de 3 ou 4 meses para cá, coincidentemente, justamente no período eleitoral, o Tesouro Nacional resolveu bloquear imediatamente as contas da prestação. Se eu não pago no dia seguinte eles bloqueiam a conta. Aí me desestrutura o fluxo de caixa completamente. Eu não vou dizer que tem má fé nisso, porque eu não sou leviano a esse ponto. Eu achei só estranho que tenham começado a fazer isso justamente no período eleitoral. Então, diante esses dos bloqueios... números que o senhor citou, governador, de propostas, aí os 3 pilares que o senhor coloca, incluindo o seu programa de governo, como a securitização e outros que a gente citou aqui. Sim. Diante desse cenário e trabalhando com a perspectiva de termos ou não termos um candidato a presidente eleito pelo PT, Sim. uma dependência de um Congresso Nacional completamente novo, Sim. e olhando para esse cenário, quando é que o senhor pode dizer para o servidor mineiro que estará próximo ou quando poderá pagar o salário regularmente, como aconteceu em outros momentos? Não, possível? É possível dizer que vai melhorar, está melhorando. Agora mesmo nós vamos pagar esse parcelamento desse mês, até, eu diria que tem a possibilidade até de antecipar 1 ou 2 dias. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma operação de securitização da dívida, essa que você mencionou, e deve estar... isso deve estar encerrado no final do mês ou no início do mês de outubro, vai nos proporcionar um recurso extra que vai regularizar esse fluxo. Mas isso é o seguinte, não resolve aquele rombo estrutural que eu mencionei no começo do programa, né? Resolve temporariamente, resolve de 2 ou 3 meses para frente. Depois você tem que arrumar outro recurso extraordinário. É isso que tem sido feito ao longo de 12 anos do PSDB e que nós fomos obrigados a fazer nesse período de 4 anos, porque teve um golpe de Estado. Eu queria ter estruturado a solução definitiva, mas não consegui. Derrubar a presidenta Dilma, colocar um outro presidente lá que não está dando a menor bola para Minas Gerais, nem para nada. Não tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso com ninguém. Então, essa é a tragédia. Eu estou administrando o Estado em crise, mantendo ele funcionando, com muita dificuldade, e falando a verdade para os mineiros. E não querendo enganar. Quem está dizendo que vai regularizar, não, me coloca lá que eu acerto isso, está mentindo. Ou por desconhecimento, ou por má fé. Candidato, vamos aproveitar aqui os últimos 2 minutos que temos. A gente está fazendo para todos os candidatos aqui perguntas. Quer saber se eles são favoráveis ou contrários e queríamos aqui a posição do senhor. O senhor é favorável ou é contrário à privatização da Codemig? Não, privatização não. Ela não vai ser privatizada, eu sou contra. O senhor é favorável à retomada de voos de grande porte no aeroporto da Pampulha? Sou favorável. Acho que é uma coisa importante para a capital do estado, que é Belo Horizonte. O senhor é contrário ou favorável ao modelo de PPPs para construir novas penitenciárias? Não, sou favorável. Se for o caso, embora eu já tenha dito aqui para vocês que eu acho que o problema não é esse, mas se tiver que fazer, vamos fazer PPP, sim. Favorável ou contrário à retomada das operações da mineradora Samarco antes do fim do processo que corre na Justiça? Não, sou favorável. O processo vai ser muito lento. Eu acho que se a mineração estiver cumprindo as contrapartidas que estão lá, que foram colocadas no acordo, ela deve ser licenciada para retomar, com toda a segurança, obviamente. O senhor pode garantir substituir todos os agentes penitenciários contratados por concursados no próximo governo? Eu acho que sim, eu acho que é necessário que se substitua, né? Eu acho que essa designação de agente temporário não ajuda. Nós vamos buscar fazer concurso para todos. O senhor fará concurso para a Polícia Civil e Polícia Militar durante o seu mandato? Eu fiz vários, vou continuar fazendo. Vou fazer, claro, sempre.
Sempre. É necessário, tem que repor os que se aposentam. Não podemos deixar faltar efetivo. O senhor pode garantir criar um bilhete único para transporte público entre cidades da região metropolitana? Aí depende do acordo com as prefeituras, né? Eu acho que é um objetivo. Vamos trabalhar nesse objetivo, mas depende sim de um acordo com as prefeituras. Candidato Fernando Pimentel, governador do estado, candidato à reeleição pelo PT, a gente agradece muito a sua participação aqui na CBN. Eu que agradeço a vocês. Acho que foi uma conversa produtiva do ponto de vista de dar informação para os nossos ouvintes e agradeço a paciência daqueles que nos escutaram até aqui, né? Desejando a todos um bom voto em outubro, né? Dizer que eu quero continuar trabalhando pelos mineiros. CBN, eleições 2018.